Eu não sei você, mas eu morria de medo de um tal que o pessoal falava do grande trono branco. Alguém já ouviu falar sobre isso? Tinha um negócio chamado o grande trono branco na Bíblia, ou o grande julgamento. Na verdade, eu acho que eu morria de medo, aqui eu já vou entregar, porque a família da Renata tinha esse negócio. Quando começava a namorar, eles colocavam um lençol branco, botavam num sofá no meio da sala, todos os tios vinham para conversar, a gente chamava do grande trono branco. Eu passei, acho que por isso que eu sou apavorado com isso. Mas na Bíblia tem um negócio do... E o pior é que assim, acho que ela foi a primeira neta a namorar, não, teve a Rebeca antes, eu fui o segundo a passar por isso. E aí quem passa por isso é tipo trote, né? Depois você passa, quer fazer com todo mundo depois. Porque todo mundo que chegava para namorar, as primas mais novas, falava, eu passei, agora você não vai ficar fora não. Cadê o trono? Faz o lençol aí. Eu queria botar todo mundo no rolo. Mas acho que por isso eu fiquei meio traumatizado. Mas na verdade é sério, tem um negócio na Bíblia que chama do grande trono branco, ou o grande julgamento. E eu ficava apavorado com isso. Que diacho de julgamento é esse? Porque eu não sei você, eu cresci na igreja, então eu ia com os meus pais desde pequeno, e tem os negócios dos testemunhos. E aí vem alguém lá e fala que teve um testemunho, que teve uma visão, ou teve gente que morreu e daí ressuscitou. E aí eu tinha aquela história, eu lembro do João Carlos Marques, que veio aqui também, era muito amigo do meu sogro, ia lá em Santos, e aí ele contava a história desse momento onde ele viu o Senhor. E aí ele chegava lá no céu, e aí tinha lá um telão. Quando falava que chegou no céu e tinha um telão, eu já entrava em desespero. Eu não sei você, né? Quem tem muito pecado entra em desespero. Eu falava assim, não, e o telão vai passando a sua vida. Eu morria, eu não sabia se eu queria ir embora já da igreja, eu não queria ouvir o final. E eu falava assim, meu Deus do céu, porque imagina, passar um telão e no telão passava os seus pensamentos. Nossa, eu já estava infartando, botava aqui, porque você ficava, imagina essa situação. Aí uma hora ele falava assim, que no telão, quando passava a sua vida, aí tinha uma parte embaçada. E aí falava assim, e perguntava, Deus, o que é essa parte embaçada? Ele falava, eu não me lembro mais. Aí eu falava, daquela respirada, né? Aí daquele alívio assim, né? Que a Bíblia fala que Deus não lembra mais dos nossos pecados. Eu não sei você, eu não sei como é que você lida com essa história. Mas o fato é que a Bíblia menciona que haverá um momento em que nós nos encontraremos com Deus, face a face, olhos nos olhos. E ali vai ter um tete a tete com a gente. E nós seremos julgados. E aí, eu ficava, nós seremos julgados por quê? E aí todo mundo pensa, seremos julgados pelas nossas ações. Esse é o comum. Você vai fazer alguma coisa, ele pensava, vai passar num telão toda a sua vida, o que você fez, e aí você vai ser julgado. E aí tinha os momentos lá, tal. Eu entrava em desespero nisso, mas eu lembro disso. Só que quando você olha na Bíblia, nós não seremos julgados somente pelas nossas ações. Nós seremos julgados também pelas nossas omissões. Nós não seremos somente julgados pelo que nós fazemos, mas nós seremos julgados pelo que nós deixamos de fazer. Quer ver? Abre sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 25. E se você quiser, já deixa um dedinho em Tiago. E eu vou mostrar 3 textos para vocês que comprovam essa ideia. E se tivesse um título para a mensagem de hoje, era exatamente esse. Talvez o pecado da omissão. O pecado da omissão. Ou o pecado das nossas omissões. Ou o pecado das omissões. Mas Mateus capítulo 24, a partir do versículo 31, inclusive o título que não é inspirado, tá? Mas eles colocam de acordo com a mensagem, o texto que vem pela frente. Na sua Bíblia, a minha NVI, aqui é o julgamento das nações. O julgamento das nações. Mateus é um livro muito interessante, porque Mateus fala para judeus. Se você pegar os evangelhos sinóticos, que são iguais, Mateus, Marcos, Lucas, que são os 3 evangelhos que são iguais, que a gente fala, por isso eles são chamados sinóticos, eles falam as mesmas histórias, é o mesmo conteúdo, só que com ênfases diferentes. Mateus fala para os judeus, por isso que Mateus fala muito da questão do rei Davi. A genealogia de Mateus, lá no começo, vai até o reinado de Davi, para mostrar que ele era legítimo herdeiro do trono. Ele está falando para judeus.
Por isso que em Mateus fala muito a questão da purificação, quando Jesus é criticado porque os seus discípulos não lavavam as mãos. Se você pega Lucas, por exemplo, a ênfase de Lucas, embora sejam as mesmas histórias, Lucas fala para gentios, Lucas não fala para judeus. Então quando Lucas fala para gentios, ele não vai falar sobre a purificação das mãos, ele não fala sobre alguns rituais, ele não vai citar algumas coisas porque a ênfase é outra. Quando Mateus está falando para os judeus, e ele usa todo esse ritual, ele chega na questão do grande julgamento. Mateus capítulo 24 e 25 é sobre o final dos tempos. Vai falar sobre a parábola dos talentos, a parábola do azeite, as 10 virgens, essa questão do final dos tempos. Alguns colocam Mateus 24 e 25 no final da tribulação, que seria um tratar de Deus com os judeus, porque ele está falando para os judeus, e que então a gente não estaria mais aqui. Alguns colocam como, não, eu não tenho muito essa questão de posição escatológica, apocalipse, se é pré-tribulacionismo ou pós-tribulacionismo, se a igreja vai ser arrebatada ou se não, se a igreja vai passar pela tribulação ou não. Eu não quero entrar no aspecto teológico aqui desse texto com relação ao apocalipse, o que eu quero chegar num senso comum, e o senso comum é que haverá um julgamento, ponto. Isso haverá. De alguma forma, se você vai antes ou não, se você acredita que a igreja será arrebatada, ou se você acredita que a igreja passará pela tribulação, ou se você acredita na questão do amilenismo, que é mais alegórico e que vai chegar e nós estamos no tempo no fim, o fato para nós como igreja é, Jesus está voltando. Isso é fato. Os sinais estão aí, nós percebemos, nós sentimos, o coração anseia, a terra clama, Jesus está voltando. E haverá um encontro com o Senhor Jesus individual. E aí, esse texto vai nos dizer assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Versículo 31, tá? Mateus 25, a partir do versículo 31. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Eu tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer? Ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, e te acolhemos? Ou necessitado de roupas, e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso, e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer. Eu tive sede, e nada me deram para beber. Fui estrangeiro, e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso, e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, a algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E esses irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Abre em Tiago, rapidinho. Lá no final da sua Bíblia, depois de Hebreus. Tiago capítulo 1. Vou ler 2 textos. Tiago capítulo 1, versículo 27 diz assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar do órfão e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo.
No capítulo 4 de Tiago, aquele texto a partir do versículo 13, que ele vai falar sobre a brevidade da vida, sobre os planos que os homens fazem, que ele fala, eu vou para tal cidade, faremos negócio, teremos lucro. E ele fala, opa, peraí. Ao invés disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor assim quiser, não só então viveremos, como faremos isso e aquilo. Versículo 17 de Tiago 4:17 diz assim, pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Pois quem sabe que deve, ou sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Vocês já pararam para pensar quantos erros nós cometemos? Não porque nós fazemos alguma coisa, porque normalmente a gente diz, eu fui impulsivo e acabei fazendo. Puxa, mas quando eu vi, eu já cometi pecado. Quando eu vi, eu gritei. Quando eu vi, eu explodi. Quando eu vi, eu fiz. Quando eu vi, eu peguei o troco e fui embora. De repente, a gente pensa muito na questão do que nós fazemos. Já pensou quantos erros nós cometemos pelas nossas omissões? Quantos pecados nós cometemos por deixar de fazer algo que nós sabíamos que deveríamos ter feito? Um filho que a gente perde o time na hora de educar, um filho que a gente deixa de disciplinar e depois passa, a gente vai sofrer lá na frente. Uma esposa, um esposo, cônjuge que a gente deixa de amar, deixa de agradar e pela nossa omissão o relacionamento vai se afastando, vai esfriando, vai secando. Um perdão que a gente deixa de liberar e a gente fica querendo se convencer que já passou. Não, isso já passou e a gente deixa de fazer a coisa certa, sente muitas vezes no nosso coração, eu deveria ir lá e liberar perdão. Ou um perdão que eu deixo de pedir, porque fala, não, já passou o tempo, talvez a pessoa não lembre. Que eu sei que eu deveria ter pedido perdão, que eu sei que eu deveria ter falado, verbalizado, me humilhado, reconhecido o meu erro, mas eu não faço. Na desculpa de que, isso já passou. Quantos erros pelas nossas omissões, por não fazermos aquilo que sabíamos que deveríamos ter feito. Por Deus colocar muitas coisas em nosso coração, e eu estou falando aqui, desses exemplos que eu citei só de introdução, são pessoas que nós conhecemos. Pessoas do nosso convívio, do nosso relacionamento. Vamos imaginar quantos erros de pessoas desconhecidas. Pessoas que a gente não conhece, mas fala, puxa vida, será que eu deveria ter ajudado? Perdi o time. Passou. Quando eu olho para esses textos, os 3 textos em conjunto, eu vejo que nós temos cometido, como igreja, como cristãos, cometido vários pecados. Eu falo pela minha vida, vários pecados pela nossa omissão, que a gente deixa passar. E na desculpa de que eu estou cansado demais, na desculpa que eu não tive tempo, ninguém mais tem tempo. Ninguém mais se envolve. E eu não estou falando isso como mensagem encomendada por causa da pandemia, porque hoje está difícil. A questão de fazer a galera voltar, fazer a turma pegar no trabalho de novo, botar a mão na massa, servir a obra. Falar, está difícil, a gente está perdendo o time, deixando de fazer coisas e achando que isso não é mais pecado, que isso não importa mais para Deus, que isso não vai ter diferença num encontro futuro com o Senhor. O pecado da omissão. Mas eu não quero falar somente sobre o pecado, eu quero nessa manhã te ajudar a sair dessa situação. Eu quero olhar para essa passagem de Mateus capítulo 25 e trazer algumas reflexões que me ajudaram a sair dessa zona de conforto, a sair desse pecado da omissão e que literalmente ou praticamente me empurrou a fazer alguma coisa. Quando eu olho para Mateus capítulo 25 e eu vejo essa história que eu falei para vocês e confesso, é pura verdade, não é demagogia para começar o sermão, não, é coisa que me apavorava, eu tenho medo disso. Eu tenho medo desse julgamento pelo que eu deixei de fazer. A Renata sabe às vezes quanto eu me cobro, às vezes até de um jeito errado, porque muita terapia, graças a Deus, minha psicóloga me escuta e a gente já se acerta lá, mas às vezes, quantas vezes eu me cobro, que eu falo assim, puxa, eu devia estar lá, e por que eu não estou? Ou eu devia ter feito isso, puxa, fulano, bebê nasceu, esses dias tem, a Nath eu não vi se está aí, o bebê nasceu, o bebê chegou antes da igreja, eu falei, mas tudo bem que o bebê tinha, acho que, não sei, tinha menos de um mês.
Aí quando eu vi a Nath, eu falei, cara, o que você está fazendo aqui? Eu nem fui na tua casa. Aquela cobrança que o pastor tem que fazer alguma coisa e tem que visitar as pessoas. E às vezes eu falo assim, puxa, eu deixei de fazer. Eu estou abrindo o coração, esse texto às vezes me incomodava. Porque a gente falha tanto. A gente falha tanto com vocês e não deu tempo de fazer isso, não deu tempo de acudir, não deu tempo de conversar. Por isso eu quero te ajudar. Mostrar um pouco como esse texto me ajudou a fazer as coisas, a sair da minha zona de conforto e a servir as pessoas. Quando eu olho para Mateus capítulo 25, a primeira ideia que me vem é que eu sirvo as pessoas não porque eu amo as pessoas. Eu sirvo as pessoas porque eu amo a Jesus. Vou ser bem sincero a vocês. É lógico que a gente convive, a gente vai gostando, vai pegando afinidade, mas eu preciso servir as pessoas, não pelas pessoas. Eu tiro o foco das pessoas e eu começo a olhar para o Senhor Jesus. Porque se a gente focar nas pessoas, se a gente esperar um sentimento bom, se eu ficar esperando eu virar bonzinho para servir as pessoas, para ajudar as pessoas, para estender a mão, para servir o próximo, se eu ficar esperando eu virar bonzinho para fazer isso, querido, não vou fazer. Porque a gente olha as pessoas nessa questão da meritocracia. E a gente fica esperando as pessoas. Não, peraí, aquele lá merece, aquele lá não merece. Ah, nós vamos ajudar fulano de tal merece. Não, fulano de tal não merece. E eu não falo isso só por uma questão social, tá? Eu quero deixar bem claro, porque eu estou preparando uma mensagem, aí eu vou pegar pesado, não, brincadeira. Eu estou preparando uma mensagem sobre Tiago, na questão social, que está dentro do meu coração. Mas não é isso, essa aqui é uma questão de cristianismo mesmo, vocês vão entender já já. É uma questão de relacionamento. Mas o fato é que eu preciso tirar o foco das pessoas e eu preciso servir ao Senhor, porque é isso que Mateus 25 me ensina. Quando eu ajudo a pessoa, quando eu ajudo o próximo, quer seja da minha família, quer seja um mendigo, quer seja qualquer outra pessoa, quando eu estendo a mão a quem precisa, quando eu ajudo o necessitado, quando eu visito o enfermo, quando eu faço alguma coisa, eu faço para o Senhor, não para essa pessoa. Eu faço para o Senhor. Porque se eu ficar esperando o meu sentimento mudar, se eu ficar esperando eu virar bonzinho para fazer alguma coisa, eu não vou fazer. Não vou. Porque eu vou olhar para o fulano de tal e falar assim, gente, é só olhando para Jesus que nos impulsiona toda segunda-feira a sair e fazer o que a gente faz. O esquadrão da vida é a mesma coisa. Porque se a gente olha para um indivíduo, aí vai lá, você olha na segunda-feira de novo, ele está bêbado de novo. Aí a ajuda fica 9 meses, quantos passaram 9 meses no esquadrão da vida com a gente, e a gente se anima, se empolga e sai, arruma emprego, a gente fala ok, daqui a pouco quando você olha, está aí de novo. E ok, gente, porque o nosso foco não é a pessoa, o nosso foco é Jesus. O nosso foco é Jesus. Eu não estou dizendo que a gente não vai amar as pessoas. Um livro que mudou a minha vida, quando em 1997 eu fui falar com o pastor Wilson, que é meu sogro, né, falecido, mas nem sonhava que ia ser meu sogro. Se ele sonhasse, acho que ele dava outro livro para eu ir para outro lugar, fazer missões na África. Mas enfim, ele não perdeu a oportunidade de me mandar para longe, eu virei genro. Mas eu fui falar com ele ainda na faculdade, tendo várias recaídas e querendo aquele negócio de eu preciso servir ao Senhor, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer o que é certo. E ele me deu um livro de Oswald Smith chamado Paixão pelas Almas. Esse livro mudou minha vida, mudou o jeito de enxergar, porque literalmente ele mudava o foco. Nós temos e devemos ter paixão pelas almas perdidas, paixão pelas pessoas que estão indo para o inferno, paixão pelas pessoas que vão morrer sem o Senhor Jesus. Isso precisa arder em nosso coração, mas isso só vai arder em nosso coração se eu tiver paixão por Jesus. Eu só vou conseguir servir ao próximo se eu amar a Deus, porque se eu olhar para o próximo e esperar resultado do próximo, não vai ter. Gente, vamos falar de igreja. Vamos falar de igreja, que a gente está abrindo o coração aqui, né? Aqui é uma família, a gente pode abrir o coração. Vamos falar de igreja, se a gente como pastor ficar esperando, porque você faz, aí você acha que está agradando, de repente vem alguém e toma aquela crítica. Pô, aí você acha que está agradando, chega lá, tá, eu encontrei uma pessoa no supermercado, abracei e estava assim, minha filha está chateada com o senhor. Eu falei, meu Deus do céu. Aí você já fica, né? Porque ela mudou para Bauru, você nunca foi visitá-la em Bauru. Eu falei, Jesus, pior que eu passo, mas você passa para Santos. E é verdade, eu passo para Santos, mas eu não paro, eu estou em Santos, eu estou com 30 mil malas no carro, estou com criança, está comendo, está aquele negócio, não dá para você dar uma paradinha, descer, e às vezes é difícil, graças a Deus está tudo certo, eu fiz o casamento dela lá
lá da Água, está em Bauru também, está tudo tranquilo. Né? Depois a gente vai conversar, vou puxar a orelha, não, brincadeira. Hoje a gente vai tomar um lanche essa semana, porque ela está em Marília, graças a Deus. Falou, já aproveita então, está em Marília essa semana, está de férias, vamos marcar alguma coisa, para não ter a desculpa, né? Não, mas assim, gente, é claro que a pessoa fala de carinho, brincando, mas assim, a gente tem essa cobrança, aí você faz tal, tumba. E aí tem gente que é mais, né, já volta para casa tal, cabeça baixa. Sabe que a Renata fala assim, tu tem uma autoestima que deve ser... Porque eu falo, não tenho, se eu ficar me matando por isso, eu vou estar chicotado o tempo todo. Não adianta eu esperar o meu sentimento. Eu faço porque eu amo a Jesus. Essa é a ideia. Se você pensar em João 14, 21, lembra o Evangelho de João 14, 21, quando fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei, me revelarei a Ele. João 14, 21 é o maior exemplo disso que eu estou falando para vocês. Não tem a ver com sentimento, tem a ver com obediência. E quando eu obedeço, Jesus fala, agora você está me amando. Percebe como Jesus faz? Não tem a ver com sentimento. Ele não fala assim, você precisa sentir, você precisa mudar o coração. Não, ele fala assim, obedeça. Porque aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Aí vem o sentimento. Isso tem a ver com obediência. E quando eu obedeço, quando eu sirvo, aí Deus começa a mudar o meu coração. Deus começa a transformar o meu coração. É como a parábola do bom samaritano. Se a gente pegar lá Lucas capítulo 10, quando ele conta a história da parábola do bom samaritano, gente, ele não fala de sentimento, ele não fala de cargo na igreja, ele não fala de tarefa, ele fala de estender a mão para quem precisa. E é impressionante que justamente Jesus pega os dois grandes líderes da época, os dois grandes líderes da religião da época, as duas figuras mais importantes do judaísmo, para passar do lado daquele que estava machucado, que tinha sido assaltado, que estava pelado na estrada, e eles passam de largo. Tanto o sacerdote quanto o levita passam de largo. E aí vem o samaritano. E o samaritano chega e não pergunta, porque o samaritano tinha também as suas possibilidades. O samaritano podia pensar, peraí, se esse cara for um judeu, eu vou ajudar, ele vai cuspir em mim. Eu vou ajudar, ele vai querer me bater. Se esse cara for um líder religioso, o samaritano não para questionar quem ele era, quando era, que situação, ele simplesmente vai lá e ajuda. Não por conta da pessoa, não porque ele poderia receber em troca, não por quem ele seria, ele ajuda, porque ele obedece a Deus, é isso. Se a gente ficar esperando, não, eu preciso liberar perdão, não, mas eu quero ver o resultado da outra pessoa, eu preciso pedir perdão, não, mas o fulano nem está arrependido, nem sabe o que fez. Se a gente ficar esperando as pessoas, a gente não vai sair do lugar. E como a gente hoje tem uma teologia muito de recompensa, de troca, como a gente tem uma teologia hoje muito de barganha, de merecimento, porque é isso que a gente faz. A pessoa não é curada, a gente fala o quê? Não orou tanto. A pessoa bateu o carro, falou, não está dando dízimo. A nossa teologia é assim hoje. Infelizmente, muitas pessoas funcionam assim. Está acontecendo, olha o que está acontecendo na vida. Perdeu o emprego, bateu o carro, alguém pegou Covid na família. Puxa, está vendo? Alguma coisa está acontecendo. Ou não está orando direito, parou de dar o dízimo. A gente tem uma teologia muito baseada na troca. E isso vai para os nossos relacionamentos. E aí a gente deixa de servir, porque eu fico esperando a troca. O que a pessoa vai fazer ou deixar de fazer. A segunda ideia que eu vejo nesse texto, que me ajuda em direção ao próximo, é que eu me conecto com Deus quando eu me conecto com as pessoas. É muito claro isso nesse texto. Eu me conecto com Deus quando eu me conecto com as pessoas. Esse texto vai falar assim, quando vocês... Ele não fala assim, quando vocês foram na igreja, quando vocês deram o seu dízimo, quando vocês fizeram isso e aquilo, quando vocês trabalharam em tal ministério. Não, ele fala, quando vocês serviram as pessoas, vocês a mim me serviram. Tiago 1,27 vai falar, a religião que Deus aceita como pura e imaculada é cuidar do órfão e da viúva em sua necessidade, não se corromper com o maligno.
quando eu sirvo as pessoas, quando eu estou com as pessoas, quando eu auxilio as pessoas, quando eu estendo a mão para as pessoas, e eu não estou falando só de obra social, estou falando de relacionamento, de cristianismo, quando eu me conecto com pessoas, eu me conecto com Deus, com o Senhor Jesus. E aí nós vemos hoje uma luta das trevas, justamente para nos deixar isolados uns dos outros. O individualismo, as características da pós-modernidade, do nosso tempo atual, esse individualismo, essa questão do não se mete na minha vida que eu não me meto na sua. Não, eu quero uma igreja que eu quero, e talvez muitos de vocês talvez tenham pensado assim, eu quero uma igreja que eu quero sentar, ouvir uma boa palavra e eu saio correndo. Eu não quero falar com as pessoas, eu não quero que ninguém saiba da minha vida, eu não quero ninguém se intrometendo na minha vida, eu não quero esse negócio de célula, eu não quero esse negócio de grupo pequeno, eu quero ir numa igreja, ouvir uma palavra e ir embora. E nós não estamos percebendo que isso nos afasta de Deus, porque nos afastando das pessoas, eu me afasto de Deus. Porque quando eu me conecto com as pessoas, eu me conecto com Deus. A religião que Deus aceita é essa: cuidar do órfão e da viúva em sua necessidade, estende a mão para as pessoas, esteja junto com as pessoas. Existe um poder sobrenatural quando estamos ligados em comunhão. Não é isso que Jesus ora? A oração sacerdotal de João capítulo 17, quando ele intercede, fala: Pai, que eles sejam um, que eles estejam conectados, que eles estejam ligados, que eles se relacionem em comunhão, e quando eles estiverem assim, o mundo saberá que o Senhor me enviou. É a oração de Jesus. Existe, querendo ou não, existe um poder de influência, existe uma explosão cósmica, sobrenatural, quando estamos unidos, quando estamos conectados, quando somos uma família, quando partilhamos as nossas necessidades, quando abençoamos uns aos outros. Isso gera um poder no mundo espiritual, e as pessoas lá de fora vão olhar e falar assim: opa, tem uma turma diferente ali. Tem uma turma diferente ali, porque eles amam as pessoas, porque eles acolhem as pessoas, porque eles se perdoam mutuamente, porque eles carregam os fardos uns dos outros, porque eles são um. Existe alguma coisa ali. E aí o mundo crerá em Deus, o mundo crerá na nossa palavra, na nossa mensagem, o mundo entenderá o nosso testemunho quando nós estamos conectados, porque quando nós conectamos com pessoas, nós nos conectamos com o próprio Deus. E quando eu falo de estarmos juntos, quer seja por serviço, quer seja por comunhão, existe esse poder sobrenatural nos relacionamentos. Não tem como negar. Só que é difícil para nós. Porque na verdade quando eu chego num lugar e eu olho para o ambiente, aí eu vejo fulano e falo: ah, mas fulano está aqui, mas fulano fez isso e agora está vindo aqui. Aí você olha para o outro e fala assim: não, eu queria andar lá, mas fulano me machucou. Ah, eu queria ir para a igreja, mas eu já me machuquei demais com a igreja já fez isso, a igreja já fez aquilo, o fulano fez isso, fulano fez aquilo. A gente tem essa dificuldade de relacionamento por conta das nossas histórias passadas. E aí de novo vem o pecado da omissão, de ambos os lados. Pecado da omissão de quem não pediu perdão, pecado da omissão de quem não liberou perdão, pecado da omissão de gente que está olhando para as pessoas e não consegue olhar para Deus e colocar o foco em Deus e falar: eu sirvo as pessoas, independente das pessoas, mas porque eu amo o Senhor Jesus, porque pessoas são falhas. E a gente conhece isso, quando o pessoal muda de igreja, fala assim: ah, vamos mudar de igreja, tá, a gente fica triste, tá. O que acontece na outra igreja? Vai se machucar. Gente, não adianta a primeira ferida, primeiro tapa, a primeira decepção. E eu não estou falando isso porque se você está alguém pensando em sair e tal, relaxa. Mas o fato é verdade, é uma constatação. Não existe igreja perfeita, não existe pastor perfeito, não existe casamento perfeito, não existe vida espiritual perfeita. A nossa vida é na graça, a gente depende do Senhor Jesus. E se no primeiro baque, na primeira decepção, no primeiro machucado, você procurar fugir, sair, bater sem resolver, é mais uma omissão. Por isso que a igreja é considerada essa família. Aqui a gente resolve tudo, aqui a gente conversa, fala: oh, não estou legal, estou chateado, você me machucou, você me feriu, vamos sentar, vamos ajeitar, eu te peço perdão, você me pede perdão, a gente resolve, vamos embora. Porque o cristianismo é isso. O cristianismo não está focado nas pessoas
Cristianismo não está focado nas pessoas. Eu sei que tem uma onda hoje da teologia coach que vai falar: você é importante, você é precioso, Deus te ama. Mas pode dizer uma coisa, querido, eu não quero te decepcionar. Cristianismo não tem a ver com você. Cristianismo tem a ver com Deus, é o caráter de Deus, para a glória dEle, e Ele nos salvou pela graça, e nós servimos pela graça, e nós amamos pela graça, porque tem a ver com Ele, não tem a ver comigo, não tem a ver com a gente. E é claro que Ele nos ama, e é claro que você é precioso, e é claro que você é valoroso, mas não tem a ver. Tira o foco das pessoas, foca no Senhor Jesus, você vai ver como as coisas começam a mudar. E por fim, a última ideia que me vem à mente, pensando nesse trecho todo de Mateus e de Tiago, é que a espiritualidade verdadeira é vivida em relacionamentos. Se você pegar os 3 textos, vai falar sobre a ideia de relacionamentos, de pessoas. Pessoas que estão sonhando, pessoas que estão planejando, pessoas que precisam ajudar a estender a mão para outras, pessoas que ajudam e servem a Jesus até mesmo sem saber. Mas os 3 textos falam sobre relacionamentos. A verdadeira espiritualidade tem a ver com relacionamentos. Inclusive tinha um professor meu do seminário, o pastor Jairo Moreira, e ele dava aula e ele dizia uma frase, sempre ele repetia essa frase, que nós podemos medir com exatidão a estatura espiritual de um homem, que nós podemos medir com exatidão a estatura espiritual de um homem na proporção dos seus relacionamentos. Porque quando nós olhamos para a vida de Jesus, o cristianismo, o modelo, o exemplo que ele deixou, era baseado em relacionamentos. Não era baseado numa religião, não era baseado num prédio, não era baseado num conjunto de regras, não era baseado no que eu posso ou não posso fazer, mas a vida cristã é baseada em relacionamentos. Quando você olha para o Novo Testamento, quando você olha para a vida de Jesus, para a vida do apóstolo Paulo, como a igreja se multiplicou, como a igreja cresceu, como a coisa se desenvolveu, você não vê estratégia de igreja, embora você veja estratégia no jeito que eles falavam com as pessoas, no jeito que eles se contextualizavam, no jeito onde eles chegavam na cidade, com quem eles falavam primeiro, nesse sentido, sempre voltado para relacionamentos. Relacionamento. É claro que a gente vai ter regras, é claro que a gente precisa ter um padrão de conduta. Nós estamos numa instituição, nós estamos num grupo de pessoas, nós precisamos desenvolver um estatuto e tudo mais, mas eu sempre digo, gente, pessoas são mais importantes do que regras, sempre, porque a vida cristã é baseada em relacionamentos. E aí nós vivemos hoje esse perigo de um cristianismo que quer tirar um pouco essa ideia de relacionamento e que quer nos levar para um grupo grande, onde eu entro e saio e ninguém sabe da minha vida. As pessoas cada vez mais estão procurando igrejas grandes, igrejas onde tem um grande salão com muitas pessoas, e o que eu ouço, e aí eu posso falar o que eu ouço como pastor. Não, pastor, eu fui para lá porque lá eu entro e saio e ninguém me conhece. Porque eu vou para lá, porque daí eu entro e saio, eu escuto a palavra, eu vou lá e tal, e não tem essa pressão, não tem ninguém falando o que eu devo fazer, o que eu não devo, pressionando, porque você tem que fazer isso no ministério, porque o ministério tal, porque o ministério tal. Não, eu vou lá, entro, saio, está tudo bem. Desculpa te falar isso, não está tudo bem. Não está tudo bem, porque igreja não é isso. Cristianismo não é isso. Cristianismo é relacionamento. Cristianismo é a gente estar junto. Cristianismo, eu não estou falando de programação, estou falando de vida na vida. A verdadeira espiritualidade de um homem é baseada em relacionamento, é quando a gente está junto. Ontem nós tivemos um tempo, como eu falei, com o Rony e com a Débora lá em casa, e ele trouxe uma palavra para a molecada antes da gente jogar, e jogar muito, mas ele trouxe uma palavra sobre a ideia do jovem rico. E ele falou um negócio que eu achei muito interessante, porque ele falou assim sobre o placar da vida. E aí ele fala assim, essa ideia do placar da vida, a gente vai contabilizando as coisas. Pô, comprei um carro novo, nossa, eu estou bem na minha empresa, e tal. E aos olhos do mundo, olha, o placar dele está, nossa, que goleada, porque é bem sucedido, porque está lá e aparece e tudo mais. E o placar espiritual, ou o placar com Deus? Aquele que ninguém vê. Aquele de estender a mão para o próximo, de servir o necessitado, aquele de liberar perdão, pedir perdão, aquele de reconhecer diante, quando entra lá em casa, que fecha a parede ali, fecha a porta e tal, os 4 paredes, e fala, filhos, papai errou.
Aquele que chega não diante da multidão, não para aparecer, não para fazer aquela oração de bater no peito e falar obrigado porque eu não sou como esses publicanos e pecadores, mas é aquele que bate no peito com a cabeça baixa dizendo, ai de mim, tem compaixão de mim. Quando Jesus confrontou aquele jovem rico, a ideia foi que ele sai triste, porque ele tinha muitas riquezas. Porque o placar da vida dele estava de goleada, mas o placar espiritual devia estar no negativo. Eu não estou aqui para perguntar para você o que você tem feito da sua vida. O que você tem feito na igreja? O que você tem feito em ministério? O que você tem feito na tua empresa? Como você tem ajudado? Mas talvez a reflexão de hoje seja, o que você tem deixado de fazer? O que você tem deixado de fazer? E de novo, quando eu falo que você tem deixado de fazer, eu não estou pensando em ministério. Eu não estou pensando assim, precisamos de ajuda, se bem que precisamos, tá? Precisamos, então vou falar, precisamos. Não estou falando que nós não precisamos de pessoas, porque tudo na vida precisa de pessoas. E a gente precisa muito de pessoas. Mas eu não estou falando só disso. Estou falando do teu dia a dia. E você sabe, porque o Espírito Santo vai mexendo no nosso coração. Fala, puxa vida, eu podia ter feito nisso. Aquela ideia que você já teve de fazer na tua empresa, e que às vezes você tem medo de fazer, tem medo de falar. Porque falar, o que vão pensar? Agora eu mudei, agora eu virei o crentão. De repente aquela devocional que você tem medo de fazer em casa, de chegar para o seu filho e falar, agora a gente vai ter uma noite por semana, a gente vai fazer uma devocional aqui, e falar assim, e você fica constrangido, e você não faz, e você não faz, e você não faz. O pecado da omissão. Talvez aquela fala mesmo de ajudar alguém, talvez de abrir o bolso, ser generoso e falar assim, quero te ajudar, e você fica pensando, e aí você fica pensando, quando vê já foi. Quantas coisas nós deixamos de fazer? Quantas coisas passa batido? E literalmente, gente, eu quero concluir com isso. Todo mundo tem dificuldade com as nossas omissões. Todo mundo tem dificuldade em fazer alguma coisa, porque nem todo mundo é proativo, nem todo mundo sai fazendo. A gente falava antigamente dos temperamentos, tem um sanguíneo, é aquele que faz antes de pensar. Nem todo mundo é sanguíneo. Tem gente que precisa parar, pensar, refletir, olhar, amadurecer a ideia. E às vezes a gente perde o time. Às vezes a gente deixa de fazer coisas que deveríamos fazer. Então eu queria que você pensasse nesses 3 conceitos aí. Eu queria que você meditasse, refletisse sobre isso. Sobre a ideia de que eu não faço pelas pessoas, eu faço por Jesus. Literalmente, gente. É só Jesus que nos faz levantar e ajudar as pessoas que muitas vezes nós não receberemos nada em troca, nem a gratidão. Às vezes o que a gente recebe é uma ingratidão, às vezes o que a gente recebe é uma incompreensão, às vezes o que a gente recebe até é um ataque. Mas eu não faço pelas pessoas, eu faço por Deus, por Jesus, porque eu amo a Jesus. Eu me conecto com as pessoas porque assim eu me conecto com Deus. Eu vejo isso, porque o cristianismo é baseado em relacionamento. Quando a gente olha para a vida de Jesus, Jesus ministrou ao redor da mesa quantas e quantas vezes? Lembra? Quantas e quantas vezes Jesus curou ao redor de uma mesa? Jesus transformou ao redor de uma mesa. Jesus fala para Zaqueu, eu vou entrar na tua casa. Jesus está jantando com os pecadores e publicanos e é criticado por conta disso e ensina. Jesus está jantando na casa de Levi, vem uma mulher e começa a chorar e lava os seus pés com as suas lágrimas, enxuga com os seus cabelos e Jesus ministra. Jesus está na casa comendo com os discípulos e cura a sogra de Pedro. Jesus faz tanta coisa ao redor da mesa. Jesus restaura Pedro numa fogueira, assando um peixinho. Jesus ministra tantas e tantas vezes ao redor da mesa, lava os pés dos discípulos na última ceia. Gente, tem uma infinidade de passagens, uma infinidade de menções, onde Jesus ministra, cura, restaura, traz de volta ao redor da mesa. Não dentro da sinagoga, não num culto religioso, não no momento formal, mas no momento informal. É disso que eu quero falar, é isso que eu quero promover. O nosso cristianismo é baseado muito mais nos nossos relacionamentos, no quantas pessoas estão domingo de manhã ou domingo à noite.
O nosso cristianismo deve ser embasado, fortalecido, alicerçado muito mais nos relacionamentos do que quantos projetos e obras e ministérios e quantas pessoas frequentam esses ministérios. É relacionamento. E quando a gente entender isso, e quando a gente começar a se relacionar vida na vida, ombro no ombro, coração no coração, a gente vai ver a transformação que isso vai acontecer, não só na nossa igreja, mas na nossa cidade. Eu creio nisso. Eu literalmente creio nisso. Por isso eu quero que você pense, reflita, medite sobre isso. E sobre não o que você tem feito, mas talvez seja o momento de pensar o que eu não estou fazendo, o que eu tenho deixado de fazer. Quero chamar a equipe de louvor aqui à frente. E é muito legal, eu não sei se eu vou botar vocês no fogo, porque tem aquela música, essa música nova que eu não sabia, da bondade. Dá para sair? Porque a gente fala, a gente canta, eu não conhecia, eu fiquei ali lendo a letra, olhando, falei, cara, que legal a gente cantar a bondade do Senhor. É disso que eu estou falando. É sair por aí em todo o tempo. Deus é bom. E Deus é tão bom que a gente vai cantar e contar e falar sobre a bondade do Senhor. Gente, não é um peso. Não é assim, ó, venha, você tem que se envolver, venha, você tem que fazer isso. Não, eu quero que você seja cristão, simplesmente. Ser sal da terra e luz do mundo tem a ver com a nossa identidade, não tem a ver com as nossas tarefas, não tem a ver com o que eu faço ou deixo de fazer, tem a ver com quem eu sou. Relacionamento, cristianismo tem a ver com quem eu sou, não com que cargo eu exerço, não com o que eu faço para o Senhor. Porque quando Jesus estava numa outra janta, lembra, na casa de Marta e Maria, olha quantas e quantas, gente, poderia citar muitas, mas quando ele está num outro jantar, na casa de Marta e Maria, Marta está fazendo um monte de coisa, e Maria está parada sem fazer nada, e ele fala, Marta, Marta, você anda preocupada, inquieta com tantas coisas, teu coração está agitado, teu coração está preocupado no que você tem que fazer, teu coração está preocupado nas tarefas do ministério, teu coração está preocupado nas contas a pagar. Acalma o teu coração, porque com isso você está perdendo a melhor parte, e a melhor parte é sentar aos pés do Mestre e se relacionar com Ele, só isso. Eu quero te convidar a sentar aos pés do Mestre e se relacionar com outras pessoas, simplesmente se relacionar. Para comer junto, para tomar um café, para contemplar o pôr do sol. Vai lá na Zona Leste, na minha região, tem lá do lado do bosque, aquele lugar que está virando ponto, e todo mundo vai lá ver o pôr do sol. Gente, é um espetáculo aquilo. É do ladinho da casa do Caio, já vai tomar um café com o Caio, pronto. Já está do ladinho lá, se você não sabia, já... Caio, prepara o pão, café, leite, você vai lá ver um pôr do sol com o Caio, contempla a natureza. Gente, cada vez que eu passo lá, eu passo de moto, é um perigo, eu oro, Senhor, me ajuda, porque eu fico aqui, ó, olhando e a moto andando, e você olha aquele negócio e fala, Deus, como o Senhor é maravilhoso, é impressionante, gente. A nossa cidade é um espetáculo, a nossa cidade é maravilhosa, de belezas naturais, a gente parar e olhar assim, Deus, como o Senhor é maravilhoso, é contemplar o Senhor, é se relacionar com pessoas, é conseguir enxergar Deus nas pequenas coisas, é conseguir enxergar Deus. Quando você chegar agora domingo, se você for almoçar em casa, em família, se você almoçar no restaurante, é sentar com a tua família e falar assim, gente, isso é espiritualidade. Deus está aqui, Deus está aqui. Se for um churrasco e chamar o pastor para comer, é mais espiritual ainda, aí a espiritualidade vai lá em cima. Mas gente, a espiritualidade se encontra nos relacionamentos. A gente precisa se relacionar mais, estar junto. Então eu quero te convidar a ficar em pé. Enquanto a equipe de louvor ministra essa canção, quero que você pense sobre isso, reflita sobre isso. O que será que eu tenho deixado de fazer para estender a mão a quem precisa, para ter comunhão com os meus irmãos, para ter um relacionamento real e vivo com o Senhor Jesus? Eu me conecto com Deus quando eu me conecto com as pessoas. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus.
assim eu em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Que cantar tua bondade, que falar da tua bondade, que exercitar a bondade que recebemos do Senhor esteja presente em cada um de nós, Senhor. Que o despertar que o Senhor promoveu em nós nesta manhã não se perca quando saímos por essas portas. Pelo contrário, que o nosso coração permaneça com essa palavra enraizada e que nós tenhamos no nosso ser um terreno fértil, para que essa semente que nos foi lançada nesta manhã crie raízes que se aprofundam e produzam frutos que verdadeiramente gerem em nós relacionamentos com o Senhor e uns com os outros. Que isso floresça em nós diariamente. Que isso se transforme num objetivo, num alvo a ser alcançado e vivenciado no nosso dia a dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor que é o elo perfeito, se torne cada dia mais presente entre nós, e que o poder do Espírito gere em nós um quebrantamento para nos aproximarmos das pessoas, e que isso ocorra até que nos encontremos com o Senhor. Amém, amém.